Você sabe o sentido real do Ji-Hoon ter pintado cabelos vermelhos? E a relação direta entre ele e o líder? E o significado dos números dos jogadores? Você sabia que não é aleatório? Por que a boneca da batatinha frita voltou e por que tem uma árvore seca atrás dela? Você percebeu que o segundo temporada de Round 6 remonta o mito da caverna? São muitas referências escondidas, vários detalhes ocultos e muitas coisas que você pode ter perdido na segunda temporada de Round 6. Então vem comigo agora explorar tudo e discutir cada detalhe agora. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui! Se Round 6 estreou explodindo os miolos da gente, temporada 2 vem ainda mais insana. Muito mais complexa, galera. Tem muitas costuras com a temporada 1, mas também tem a adição de novas regras, personagens, simbolismos. Até a trama ficou mais complexa. Então se ajeita no sofá agora e bora com tudo desvendar os principais símbolos, referências, significados escondidos na temporada 2 de Round 6. É pra começar 2025 pé direito mesmo. E ó, 2025 tá chegando com tudo, hein? Tem muita coisa boa vindo por aí. É tempo de novidade, tempo de novas tecnologias. E falando de tecnologias, eu quero que vocês conheçam o BYD One Pro, o SUV elétrico da BYD. Vai te surpreender demais. Se liga só. Vamos dar um rolê? Parece que o carro tá deslizando sozinho, é gostoso demais, cara, demais. Ah, bom dirigir, né, cara? Adoro dirigir, galera. 177 cavalos. E seguinte, vai de 0 a 100 em 7,9 segundos. Bora lá, bonito. Posso botar 100 km aqui agora em quase 8 segundos? Acho que tá bom assim, mais tranquilo. Então tá, então vamos tranquilo. Vamos dar um rolê. Bem, galera. Sem as mãos, hein? Mas não façam isso. Olha que bacana, galera. Eu tô aqui, dirigindo. Quero botar meu celular pra carregar. Tá acabando a bateria, é só jogar aqui, ó. Ele já começa a carregar. Instantaneamente tá carregando. E ó, ao mesmo tempo, quero controlar o ar-condicionado. Não precisa ficar procurando o botão onde que fica. Ó, aqui você aumenta com os 3 dedos a velocidade do ar. Aqui você diminui pra cá. Aumenta a temperatura, baixa a temperatura com os 3 dedos. Pra 5 dedos, controla o ar-condicionado completamente. Pô, isso é bom demais, hein? Eu acho legal que a BYD acaba pensando naqueles problemas que a gente passa no dia a dia e que ninguém nunca pensa em resolver. Finalmente alguém resolveu esse negócio de a gente poder controlar o ar-condicionado. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Eu sempre gostei de carro e sempre de tecnologia. Mas eu sempre achei carro muito mecânico. Tem gente que adora isso, mas pra mim a união perfeita é isso. Carro, tecnologia, é tudo na nossa mão, tudo perto, tudo fácil, muita informação, sabe? Pô, então pra mim isso é a união perfeita. Eu tô adorando isso. Galera, é o seguinte, isso aqui é tudo digital, parece que eu tô no futuro. Painel 12,8 polegadas, você controla todo o carro por aqui. Painel de LCD na frente também, todo digital assim. Você faz tudo aqui, o carro controla todo aqui, super confortável. O banco, ele abraça a gente, evita fadiga, a gente fica sentado aqui tranquilamente, por horas aqui, tranquilo. Olha a câmera 360 na hora de você dar ré no carro. Olha a segurança que te dá para você evitar qualquer tipo de colisão. Isso aqui é incrível, a gente está tendo visão completa de todo o nosso carro visto de cima. Além de tudo isso, sabia? A gente dá 6 anos de garantia no veículo, 8 anos de garantia na bateria e ainda tem um programa de recompra garantido do veículo. Você quer ter essa experiência também? Então clica no link aqui embaixo para você garantir o teu test drive. Vale a pena demais, galera. A costura das temporadas. Vamos começar pelo básico, pela superfície, pra gente ir aprofundando nos temas dessa série como um mergulho mesmo, sabe? Exatamente assim. Lá na temporada 1, a história parte de um grupo de pessoas endividadas e desesperadas. E o principal personagem nessa situação é o Ji-Hoon. Bom, ele é só mais um de centenas de pessoas nessa situação. E elas são recrutadas para uma série de jogos mortais inspirados nas brincadeiras infantis da Coreia do Sul. Bom, tudo bem até aqui? Isso foi o ponto de partida da temporada 1. O link entre as duas temporadas é quando o Ji-Hoon decidiu não embarcar no avião. Ao invés disso, ele volta para confrontar os organizadores do jogo. E ele passa 3 anos nessa caçada. Então o que acontece? O tempo que se passa desde que o Ji-Hoon não embarcou até o dia que ele encontra o vendedor é exatamente o mesmo tempo que a gente passou no mundo real, entre as temporadas 1 e 2. Você percebeu isso? O Ji-Hoon, ele saiu do aeroporto em 2021, quando a gente assistiu a série pela primeira vez, e ele só encontrou o vendedor em 2024. Tinha se ligado nessa? A série se preocupa em estar sempre no nosso momento presente. Muita gente sentiu que a temporada 2 demorou para os jogos finalmente começarem, mas o episódio 1 inteiro foi estruturado como um jogo. O Ji-Hoon tá essencialmente jogando enquanto ele persegue o vendedor. Essa busca tem estratégia, tem regras, tem um ritmo repetitivo, tem fases. Tipo, é um jogo.
Tem mais, os capangas que ele contrata para procurarem o vendedor, eles agem o tempo todo competindo entre eles. Existe um prêmio para quem achar o vendedor primeiro. Você pode não ter percebido, mas já era um jogo ali. Ou seja, existem jogos o tempo todo. Desde os tapas na cara, nas estações do metrô, na caçada ao vendedor, nas chantagens com roleta russa, até na doação de pão. Né? Agora, falando de temas centrais, a primeira temporada mostrava uma história de sobrevivência. Mas na segunda, o tema é completamente outro. O tema central agora é vingança. Mesmo que o cenário seja o mesmo. É a ilha com o mesmo recrutamento, a apresentação, os uniformes, as regras gerais. É quase tudo mesmo, menos o Ji-hoon. A motivação do protagonista dentro do jogo é outra agora. Antes era por dinheiro e salvar a própria vida. Agora ele se colocou de volta no mesmo lugar, por vingança. Isso tem que ficar muito claro pra gente. Agora pensa nisso. No começo dos jogos da temporada 2, tem 456 jogadores na ilha. Mas só tem 2 jogadores ali que não entraram por causa do prêmio. O Ji-hoon e o líder. Né? Você tinha pensado nisso, cara? Então bora esmiuçar os personagens dessa segunda temporada, porque tem muitos detalhes aí. Raio-X dos personagens. Ji-hoon. Bom, a primeira coisa interessante é que o Ji-hoon voltou pro jogo com o mesmo número que ele recebeu na temporada 1. Então assim, ele não só se colocou na mesma situação de um jeito simbólico, né? O pessoal do jogo deixou uma mensagem clara. Ele ainda é o jogador 456. É como se fosse uma mensagem subliminar, que o Ji-hoon ia viver um déjà vu, na mesma ilha, com o mesmo uniforme, passando pelos mesmos jogos. Tanto é que nada mudou muito no começo. As roupas são as mesmas, né? O cofre é o mesmo, o dormitório. E até o primeiro jogo é o mesmo. Isso é uma forma de tortura psicológica pro Ji-hoon. Mas se por um lado muita coisa é igual, o Ji-hoon em si não é mais o mesmo. Uma prova clara disso é a cena da foto inicial lá nas escadarias do jogo. Na temporada 1 ele era mais jovem, alegre, né, animado, até meio bobão. Já na temporada 2, na hora da foto, ele parece até outra pessoa. Mais velho, sério. Ele tem um clima totalmente diferente, mesmo passando pela mesma situação. Isso mostra uma evolução, profunda do Ji-hoon. Na temporada 1 ele foi um sobrevivente. Agora na temporada 2 ele tá no caminho pra virar um anti-herói. Na primeira temporada ele lutou pra salvar a pele dele. Na segunda ele se esforça o tempo todo pra salvar todo mundo e destruir o jogo, mesmo que ele tenha que apelar pra violência. E essa situação do Ji-hoon representa a consciência desperta de um cara comum. Uma vez que ele percebeu as engrenagens do sistema, ele não consegue mais viver como antes e ele se obriga a tomar uma atitude. Assim, depois que ele passou por todas as fases do jogo, foi impossível ele viver sabendo que o jogo ainda ia continuar matando outras pessoas. Isso estava dentro dele, entende? Porque ele foi o único sobrevivente da primeira temporada. Isso é meio Matrix, né? E é mesmo. Porque tudo isso tem fundamento no mito da caverna de Platão. Porque assim, no mito da caverna, um grupo de pessoas vivia preso lá dentro, achando que as ilusões eram realidade. E eles não conheciam nada além disso, nada além do que tinha dentro da caverna. Daí um dia um sujeito lá sai da caverna, conhece a realidade fora da caverna e volta pra dentro da caverna para avisar os outros sobre como a situação deles lá dentro era tudo de mentira. Daí ele chama todos para se libertarem dali, mas ele não é ouvido. Então ninguém acredita nele e isso gera uma situação de violência. Ele é tirado de doido e acaba sendo morto pelos outros habitantes da caverna. Se você parar para pensar, durante um tempo é exatamente isso que acontece com o Ji-hoon. Ele conheceu toda a realidade cruel dos jogos, conseguiu se libertar de lá e decidiu voltar para avisar os outros participantes. Por essa e outros que Round 6 é extremamente filosófico. Mas isso é só uma das várias simbologias que a série tem. Bora para outro personagem lotado de segredos? O líder. Se na temporada 1 o líder era um mistério, na temporada 2 ele virou um dos assuntos mais complexos da história, mesmo se revelando muito mais pra gente. O fato dele ter entrado como competidor criou uma dimensão de traição e manipulação que a gente não tinha na temporada 1. Se você lembrar, quando o velhinho 001 se revelou como chefe do jogo, tudo já tinha acontecido e eles já estavam no mundo real de novo, fora da ilha dos jogos, né? Agora não. Agora a gente soube o tempo todo que todas as ações do jogador 1 eram treta, né? Isso deixou a nossa experiência ainda mais rica com a série. O líder na temporada 2 é ao mesmo tempo uma peça do tabuleiro e o dono do tabuleiro. A temporada 2 também tratou de revelar um pouquinho mais sobre a vida dele antes dos jogos. Ó, você pode nunca ter pensado nisso antes, mas não existe nada mais perigoso do que um vilão que acredita fielmente que ele tem motivos nobres. Já pensou nisso, cara? Tem uma fala do líder que é muito impactante e mostra exatamente no que ele acredita. Essa fala aconteceu na temporada 1, no episódio 5, chamado O Mundo Justo. Para muita gente essa fala do líder passou batido, mas ela faz muito mais sentido agora que a gente conhece mais o líder na temporada 2. A fala é a seguinte, ó, abre aspas. Se você vende os órgãos dos cadáveres, ou os come, ou os que for, eu não dou a mínima. No entanto, você arruinou o aspecto mais importante deste lugar, igualdade. Todos são iguais enquanto jogam este jogo. Aqui cada jogador tem a chance de jogar um jogo justo sob as mesmas condições. Essas pessoas sofreram com a desigualdade e a discriminação no mundo. Estamos dando a elas uma última chance de lutar de forma justa e vencer.
Tá vendo como ele sempre achou que ele promove uma coisa boa com os jogos? De alguma forma, os jogos são uma oportunidade de igualdade para os miseráveis, né? Ele pensa nisso. Mas agora, com mais detalhes sobre a vida dele, fica mais claro ainda que pro líder, as mortes são uma coisa boa. Eu vou te explicar isso devagar. Tudo bem, a gente sabe que enquanto o líder se infiltrou nos jogos como jogador 1, o que ele mais fez foi manipular e mentir. Mas ele usou algumas verdades no meio das falas dele. Isso ainda é mais perigoso. Se juntar o que ele falou sobre os motivos dele entrar nos jogos e o que o irmão e a madrasta dele falaram sobre ele nessa temporada, dá pra perceber que ele contou algumas verdades ali, né? Isso leva a gente a saber que lá em 2015, ele foi realmente um dos jogadores do jogo da Lula. E como ele tá vivo, ele foi o vencedor daquela edição. Ele contou pro Ji-hoon que ele entrou nos jogos para ter dinheiro para pagar o transplante da mulher dele, que estava doente. Isso era pura verdade, mas não em 2024, e sim em 2015. Ele venceu o jogo, ganhou o dinheiro, mas já era tarde demais, a esposa morreu. E daí ele se envolveu na organização dos jogos e virou o líder. Se você reparar, a história dele está rodeada de um único assunto: transplante de órgãos. Ele doou rim pro irmão dele, o policial, quando eles eram jovens. A esposa precisava de um transplante de fígado e foi isso que levou ela à morte. E o bebê deles também. Hoje em dia ele é o chefe de uma organização que promove os jogos, mas paralelamente faz tráfico de órgãos das vítimas que morrem. Você tinha reparado nessa dimensão? Talvez ele não veja esse comércio de órgãos só como um negócio, mas também como uma oportunidade de ajudar pessoas que passaram pela mesma necessidade de transplante, como por exemplo o irmão e a esposa dele. Depois desse trauma não sobrou mais nada pelo que ele poderia lutar, mas ninguém para quem ele poderia viver, então sobrou o jogo. E talvez ele veja os órgãos dali como uma forma bem macabra de ajudar as pessoas no hospital. Por isso que eu falei, não tem nada mais perigoso do que um vilão que acha que tem um motivo nobre. O líder, ele é um psicopata e mata a gente a sangue frio. Mas pode ser que ele tenha essa distorção de imagem com os jogadores. Na cabeça dele pode ser que provavelmente esses endividados vão tirar a própria vida ou morrer na mão de idiotas, né? Ele pode entender que ele pode dar um fim mais útil nessa galera que já vai morrer mesmo. Para essa galera vai morrer, iam se matar, então pelo menos vamos dar uma utilidade para isso. E assim como o Ji-hoon tinha uma motivação no primeiro jogo dele, né? E uma nova motivação agora na edição de 2024, o líder também tinha uma motivação na primeira vez que ele jogou os jogos, e ele também volta para a edição de 2024 por outro motivo. Da primeira vez ele entrou para ter dinheiro para a cirurgia da mulher dele. E dessa vez ele tá lá para se aproximar e manipular o Ji-hoon de igual para igual. Jogador 001. Ué, mas o jogador 001 é o líder. De certa forma até é, mas também não é. O líder literalmente assumiu uma persona nessa situação. Ele mudou o nome, ele agiu diferente. Ele jogou o jogo na real pela segunda vez. Esse personagem chegou a ter 3 personalidades na série. Primeiro, ele na vida real, né? O cara casado que foi demitido do emprego e se inscreveu no jogo para salvar a esposa. A segunda personalidade é o líder misterioso e chefe da parada toda. E a terceira personalidade é o 001, o jogador sério, carismático, né? Que fez amizade com o Ji-hoon. E ele agia com coerência, né? Manipulava sem deixar rastros. Se você olhar bem, são 3 pessoas em uma. E não dá pra falar de jogador 001 sem lembrar do velhinho, que também foi jogador 001 na temporada 1. Nas 2 temporadas, o jogador 001 foi uma liderança do jogo infiltrado entre os jogadores. O vencedor. O vencedor é o recrutador para os jogos. E ele também é um psicopata que despreza os outros. Eu acho que foi muito legal essa temporada dar mais espaço para ele na tela e mostrando ele em outros contextos. Por exemplo, destruir comida na frente das pessoas famintas foi muito tenso de assistir. Isso é uma forma de mostrar como ele culpa as pessoas pela miséria na vida delas mesmas. É um recado bem claro. Pro vendedor, tudo na sua vida é culpa sua. Para ele, as pessoas se ferrarem no pão e loteria, no jogo do tapa na cara, na vida em geral, é responsabilidade das próprias pessoas. E ele não sente um pingo de culpa nisso. E um vilão assim também é muito perigoso. Outro traço de personalidade dele é como ele segue as regras. Percebeu que ele não rouba? Em nenhum jogo ele não rouba. Seja no tapa na cara, seja no pão e loteria, e nem no pedra, papel e tesouro na loteria russa. Ele não trapaceia, mesmo que custe o sofrimento de alguém, mesmo que custe a vida de outra pessoa, e até a própria vida dele. Regras são regras, e ele obedece até o fim. O que marca esse personagem é a total falta de empatia e obediência cega. Isso é pra poucos. Novos personagens. É difícil não reparar o upgrade que a série deu na temporada 2 com os novos personagens. Dessa vez, vários coadjuvantes tiveram um contexto bastante trabalhado e eles carregam muitos simbolismos. Bom, pra começar eu quero falar de 2 mulheres. A moça grávida e a idosa que é a mãe do jogador 007. Essas 2 personagens já fazem a gente sofrer só delas aparecerem ali entre os jogadores. A gente fica preocupado com elas de imediato. Por mais a gente queira ver o circo pegar fogo, é impossível uma pessoa normal não se preocupar com a jogadora do 222, que é a moça grávida. Como é que a gente não vai se preocupar com aquilo? Existem outras tantas mulheres no jogo, né? Uma grávida é a que a gente mais se preocupa. Tô errado? Não, não tô.
Isso é automático no ser humano. A gente se preocupa com a vida dentro daquela barriga, entende? Porque ela pode estar querendo se meter naquela roubada, mas é aquele bebê. Porque a gente sabe que qualquer coisa que acontecer com ela vai afetar um bebê inocente, que não merece a morte, ok? A senhorinha ali, que é a jogadora 149, ela já podia provocar aflição na gente pelo simples fato dela ser uma senhora de idade, mais frágil e tal, né? Mas a coisa pior é de saber que ela tá ali com o filho dela ali no jogo. A gente sabe que por um tempo eles podem até jogar juntos, mas em algum momento só vai poder sobrar um. Pô, e aí, como é que vai ser? Isso pega demais. Já imaginou ela morrer na frente do filho, ou o filho morrer na frente dela? Ou um ser obrigado a matar o outro? Olha que crueldade. Isso é tenso demais pra série desperdiçar. Já prepara o Coração aí, porque os dois não estão juntos ali à toa. Então já vou avisando. Outra personagem que chamou muita atenção é 120, que é a mulher trans. E se você acha que no Brasil é complicado aceitar uma personagem trans, você não faz ideia de como isso é tenso na Coreia do Sul. Pra quem não sabe, né, quem interpreta essa personagem é o ator Park Sung-hoon. E ele é simplesmente um galã dos doramas. Quem já viu aí A Rainha das Lágrimas e A Lição, já sabe quem ele é. Então foi um trabalho de atuação assim, espetacular. E além de talento, teve que rolar muita coragem pra isso. E desafiou muito a sociedade da Coreia do Sul, que é muito mais fechada que a nossa pra esse assunto. Se você acha a nossa sociedade fechada, você não tem ideia de como é lá. A jogadora 120 existe para causar discussão mesmo, porque a questão dos transgêneros na Coreia do Sul é um tabu imenso. E ele já tá sofrendo pressão de todos os lados por ter feito esse papel, só por ter feito o papel. Mas sabe o que é mais legal? Essa personagem foi extremamente bem escrita. E pode parar, ok? Só porque tem um trans não significa obrigatoriamente que é lacração. Para com isso, né? Eu fiquei muito feliz que essa personagem simplesmente não lacrou. Ela não ficou no lugar de vítima. Pelo contrário, ela foi uma pessoa super do bem o tempo todo, ajudou quando podia ajudar, se superou quando tinha que se superar. Isso é legal. A jogadora 120 foi muito carismática, foi uma aula de como pegar um assunto complexo e colocar de uma forma natural numa obra, sem precisar forçar nada. É isso que todo mundo tinha que entender. Tem outros jogadores que também contribuíram para dar uma dimensão mais global para a obra. Teve um rapper, um influenciador de criptomoedas. São tipos que fazem parte do nosso dia a dia, sabe? Do nosso consumo cultural, até aqui no Ocidente. Isso foi proposital para aproximar mais a gente ainda da obra, né? Outro personagem que você pode ter deixado passar a importância é o capitão do barco. Muita gente só focou no plot twist, mas isso simboliza uma coisa muito importante para a história. A noção de que não existe como se livrar do jogo, nem ficando fora da ilha. Esse personagem remete à sensação de controle absoluto dos organizadores. Isso expande a narrativa para além das fronteiras da arena dos jogos. E mais um personagem que teve uma função narrativa super importante foi o Jun-Bai, o amigo do Ji-hoon. A princípio ele representou um ponto de confiança e segurança do Ji-hoon, mas o principal foi a morte dele, que serviu para minar de vez a esperança do personagem principal. E para ficar ainda mais pesado, a morte dele aconteceu justamente no momento de maior fracasso do Ji-hoon, que é quando a rebelião dá errado de vez. Agora que a gente vasculhou a dimensão dos personagens, vamos mergulhar mais fundo agora nas atividades da ilha. Os jogos! Como a gente viu, existiam jogos fora da ilha, e um deles foi o Pão e Loteria, né? No episódio 1. O vendedor aparece jogando com pessoas aleatórias em situações de rua. Ele oferece duas opções: uma recompensa simples e imediata, ou a chance de ganhar uma quantia que mudaria as vidas deles. Mas o risco é alto. Esse jogo resume os próprios jogos da série. Tudo sempre explora a esperança das pessoas, mesmo que as chances sejam mínimas. Enquanto isso, os jogos dentro da ilha continuam sendo brincadeiras coreanas clássicas. Isso serve para fazer um contraste, né, entre a inocência infantil e a violência extrema. É como se a ilha desvirtuasse a pureza das coisas, criando brincadeiras mortais. O primeiro jogo da ilha volta sendo a batatinha frita 1, 2, 3. E, tipo, isso é um gancho, né, com vários propósitos. Primeiro, para jogar a gente de novo no clima da série, né, para voltar a gente para o que foi a ilustração máxima da série na temporada 1. Segundo, para trazer todo um contexto de retorno pro Ji-hoon. E terceiro, mas não menos importante, é um fanservice quase obrigatório, né? Já que a boneca da batatinha frita é o grande símbolo da série na cultura pop. Uma coisa que muita gente pode não ter percebido desde a temporada anterior é que esse jogo e essa boneca tem vários significados por trás. Na original, a música que a boneca canta não é batatinha frita, 1, 2, 3, não é. O que ela canta é a flor de hibisco floresceu. E claro que essa brincadeira não tá à toa na série. O primeiro motivo dessa brincadeira tá lá é porque ela é uma brincadeira tradicional da Coreia do Sul. Mas até aí, tipo, existem dezenas, né, centenas de brincadeiras. E essa aí, em específico, tem todo um simbolismo por trás. A música fala de hibisco, e essa é a flor nacional da Coreia do Sul. O hibisco, para eles, é um símbolo de resiliência, que é a capacidade de se adaptar, de superar coisas ruins. Tem tudo a ver com a série, né? A ironia da coisa fica ainda mais forte, eu acho, quando você começa a perceber o significado das brincadeiras, da música. Outro detalhe é a estrutura ali. Não tem só a boneca, tem uma árvore, reparou? Esse é como se fosse o arbusto do hibisco que ela canta durante a brincadeira. Só que é um arbusto seco, para reforçar ainda mais a ideia de morte que ronda esse jogo.
Sinistro isso. Outro jogo da temporada 1 que deu uma parecida de leve foi o jogo do doce. Ele veio reformulado no pesadelo do Ji-hoon, né, com formas mais complicadas. E as mensagens são duas. A primeira é que nada é tão ruim que não possa piorar. A segunda é que o Ji-hoon pode achar que sabe o que vai acontecer, mas na real ele tem muito que se surpreender ainda lá dentro. No lugar do jogo do doce veio o jogo das 6 pernas, que é um compilado de brincadeiras tradicionais. O fato dos jogadores serem amarrados, terem que andar juntos, se organizarem para cumprir as tarefas, coloca todos eles para virarem uma coisa só, como se eles formassem um único corpo. A lição desse jogo é impor para os jogadores que a ação de um interfere em todos. Tipo jogos mortais, vocês conhecem, né? Se todos acertam, todos vivem. Mas se só um falhar, consequência de todos. Outra imposição desse jogo é perturbar os jogadores com o poder da estratégia e a falsa ideia de que eles podem ter algum controle. O tempo todo os aliados podem definir se você sobrevive ou se você morre. Então pensa bem com quem que você vai se juntar. Mas na real, como eles nunca sabem como é o jogo antes de formar um time, essa lição só serve para massacrar o psicológico deles mesmos, né? É tipo algo tenso demais. Até pra gente estar assistindo. A terceira rodada dos jogos foi desenhada justamente para testar a força das equipes formadas na rodada anterior, provocar crises dentro das equipes e forçar os laços de lealdade entre os jogadores até o limite. Mas o mais tenso no jogo socializar é a trilha. A gente ouve um coro de crianças felizes cantando uma musiquinha alegre, e o contraste disso acontecendo poucos segundos antes da matança, tipo, é perturbador demais. Agora, nada se compara com um jogo especial, que é uma fase do jogo que os participantes nem sabiam que era uma fase. O jogo manipulou tudo para rolar uma matança. Tudo isso foi plantado com as votações abertas no X e o círculo. O fato do voto ficar estampado no uniforme de cada um foi pensado para que em algum momento se criassem duas facções rivais dentro do jogo. E foi dito e feito. Com essa votação não existiu quem fosse meio termo, né? Ou você fazia parte de um grupo ou você fazia parte de outro grupo. E foi a partir daí que a confusão começou. Mas também foi essa a oportunidade de rebelião dos jogadores contra o jogo. Mas com os jogos extras ficou mais claro do que nunca que a violência é parte do sistema. E pior, ali a violência é premiada, né? Já que cada morte aumenta o valor do cofre. Só o fato do valor do prêmio aumentar mesmo com as mortes fora dos jogos oficiais é uma mensagem de que as vidas humanas ali não valem nada além de dinheiro. E vai vir mais um jogo aí. A série já soltou um spoiler da temporada 3 com a boneca da batatinha frita e o boneco que faz par com ela. Esse assunto aí merece um vídeo só com teorias dos próximos jogos, né? E eu vou trazer esse vídeo completo logo mais. Designs. Bom, quem assiste o canal há mais tempo tá careca de saber. Nenhuma escolha é feita à toa, eu falo pra vocês. Os objetos, as cores, as formas, nada é de graça. Tudo carrega uma intenção, sabe? Um simbolismo. E eu vou te contar os principais agora. Primeiro de tudo, por mais macabro que sejam os jogos, o cenário de tudo ali na ilha é colorido e infantil. A mensagem disso é dizer que aquele mundo ali é um mundo distorcido, onde pode parecer que existe alegria, diversão, inocência, né? Como são os playgrounds das crianças, mas a realidade é o total oposto. O que você vai passar ali é o pior de tudo: sofrimento, injustiça e morte. Desde o início aparece um novo logotipo da Netflix, que se passa nas escadarias, né? E esse cenário foi feito bem no estilo de ilustração do artista holandês chamado MC Escher. O nome dessa obra original é Relatividade, e ela simboliza o caos e complexidade do sistema. As escadarias do jogo reproduzem bem essa sensação de não saber onde cada escadaria vai dar, e mexe no psicológico de quem tá ali como se fosse um labirinto, entende? Aquela sensação de você tá perdido completamente, medo desconhecido. Aí dessa forma, sem saber para onde eles vão e o que eles vão encontrar, o clima do jogo já começa no caminho, passando pelas escadas. O dormitório dos jogadores também não é sem sentido. Primeiro que as camas são empilhadas como se elas fossem estantes de um depósito. Tanto é que as paredes são revestidas de azulejo, né, que deixa o clima até bem industrial, e nada a ver com o local de hospedagem. E o mais sinistro, azulejos são usados como revestimento para lugares que vão precisar ser lavados. E qual o sentido ter que lavar uma parede de dormitório? Nesse caso o motivo é só um: a matança, né? O sangue, o gore. A decoração do dormitório é mínima. Existem uns desenhos de bonequinhos e outros desenhos em alguns lugares das paredes. Esses desenhos dão uma pista dos próximos jogos. E eu vou te contar isso no próximo vídeo que eu já prometi pra vocês, né? Falando do que vem pela frente na temporada 3. O cofre é outra artimanha visual para influenciar os jogadores. Se você pensar, o cofre ali não tem nenhuma função prática. Podia só ter um número numa tela, né? Atualizando a quantia de dinheiro do prêmio. Mas ver um cofre gigantesco, com aquele tantão de dinheiro vivo caindo, só serve para uma coisa: mexer com a ambição dos jogadores. E mais, o cofre enche imediatamente cada vez que alguém morre por qualquer motivo. Isso sempre vai reforçando a ideia que cada morte gera lucro. Então isso mexe com a cabeça das pessoas, de quererem continuar ali matando. Máscaras. As máscaras são fundamentais na série desde a temporada 1, mas elas vieram ainda mais fortes agora na temporada 2. Além das máscaras dos trabalhadores e soldados na ilha, a gente tem ainda mais máscaras na nova temporada. Por exemplo, nos personagens do parque de diversão e também na festa Halloween. Bom, a máscara é um símbolo universal que esconde o que a gente realmente é. Uma coisa interessante que aconteceu foi aquela personagem que é a fugitiva da Coreia do Norte. No começo da temporada, ela trabalhava com uma máscara divertida de um personagem no parque.
E no decorrer dos episódios ela simplesmente troca de máscara e ela passa a ser um triângulo assassino na ilha onde os jogos acontecem. Lá na temporada 1, os VIPs usavam máscaras douradas com rostos de animais. Isso garantia o anonimato deles, né? Mas principalmente passava a mensagem deles serem muito ricos e poderosos. E isso é simbolizado pela qualidade das máscaras e a cor dourada, né? A cor de ouro. Já o design de cabeça de animais mostra que eles eram predadores, como se eles fossem as feras e os jogadores as presas deles. Os guardas e os trabalhadores da ilha também usam máscaras, mas para além de garantir o anonimato dos criminosos, as máscaras servem para designar a função de cada um. E ainda demonstra que eles só são peças da engrenagem. Qualquer um ali pode ser substituído a qualquer momento, que não vai fazer diferença nenhuma, né? Tá todo mundo mascarado ali, ninguém sabe quem é quem, ninguém vai perceber. Isso revela que o jogo é cruel, não se importa com ninguém. Isso vale também para os trabalhadores, né? Você tinha pensado nessa? Verde! Desde a temporada 1, a roupa dos jogadores é verde. Você já parou pra pensar que no jogo ninguém fica com a própria roupa? Por que eles têm que usar o uniforme todo igualzinho? E por que é logo verde? Bom, o uniforme serve para anular qualquer tipo de individualidade ali. Para cada jogador ter noção de que é só mais um no meio da multidão, ok? Ninguém é diferente ali dentro. Eles não têm que ter essa ideia de que eles são diferentes, que eles são especiais. Se você notar, não tem nem distinção de uniforme masculino e feminino. A roupa é exatamente a mesma para todos os jogadores, não importa. Todos são iguais. E a cor verde, se você parar para pensar, não é uma cor muito útil, né? Se, por exemplo, um jogador fugisse da ilha. Pensa, aquela floresta toda e um sujeito de verde lá no meio, é perfeito para um fugitivo. Mas aí que tá, se eles contassem que o jogador tivesse a possibilidade de fugir, eles colocariam uma cor muito mais chamativa. Por exemplo, do que é feito nos presídios americanos. Já todo mundo usa laranja para ser visto de longe, para se destacar mesmo quando ele sai correndo por aí. Então só o ponto de partida já é louco aqui na série. Os jogadores usam verde e não outra cor mais chamativa, porque o sujeito simplesmente não vai conseguir fugir dali. Então o uniforme mais chamativo não ia ter serventia. Né? Por quê? Porque o controle da ilha é gigante, não tem como eles fugirem. Outro motivo é que simbolicamente a cor verde tem dois significados. A imaturidade e a esperança, exatamente isso. Se você pensar esses dois significados, definem muito o perfil dos jogadores. Por mais diferente que todos eles sejam, todos entram ali com a esperança de se dar bem, de melhora de vida. E também todos os jogadores são inexperientes com os jogos. Pode ver, é quase impossível alguém chegar totalmente preparado para os jogos. Nem o Ji-hoon, que já está lá pela segunda vez, né? Ele não está preparado para o que acontece ali dentro, para tudo que acontece ali dentro. Ninguém tá. Magenta. Me diz aí, o uniforme dos guardas é vermelho ou rosa? Então, a cor fica mesmo entre um rosa avermelhado, né? Também conhecido como magenta. E se liga nessa informação, essa cor não existe. Sabia dessa? É assim, ó, o espectro da luz visível, né? Que é aquele gradiente de cores que a gente consegue ver, não tem magenta, não tem rosa avermelhado. Você tinha percebido isso? Mas então como que a gente consegue ver essa cor se ela não existe? Eu vou tentar resumir, ok? Os olhos da gente, eles percebem as cores através das células bem específicas, que ficam bem no meio da nossa retina. E são 3 tipos de células especializadas no nosso olho. As tipo L, que detectam os vermelhos, as tipo M, que detectam os verdes, e as tipo S, que detectam os azuis. Então, tudo que a gente enxerga são variações dessas cores aí. Exatamente. Se você olhar o espectro, a gente tem um monte de tons de verde, de azul, de vermelho, até de roxo, marrom, laranja. Mas não tem um magenta ali. A gente enxerga o magenta mesmo ele não sendo uma cor visível, porque as células percebem que tem alguma cor ali, mas o comprimento de onda não encaixa no espectro. Então o nosso cérebro inventa o magenta para preencher a lacuna. É uma criação da nossa mente. E aí fica ainda mais sinistro pensar que na cor do uniforme dos guardas é uma cor que não existe. Isso aumenta ainda mais o sentido de que tudo que rola ali é fora do normal, é antinatural. E o magenta também traz a noção de excentricidade, provocação. E faz todo sentido para sustentar ainda mais a ideia de que quem manda ali e o nível de ação que eles podem tomar. Vermelho! No fim da temporada 1, início da temporada 2, o Ji-hoon tá traumatizado com o jogo, pronto para ir embora do país. E mesmo assim, ele decide voltar, decidido a quebrar o sistema lá da ilha, né? E só nesse momento aí ele tá com o cabelo vermelho. Fez sentido pra você ele ter cabelo vermelho só na cena do aeroporto? Eu vou te mostrar que faz sim. Essa cena, galera, é o ponto de virada do Ji-hoon. E o cabelo vermelho tem tudo a ver com isso. Na cultura geral, o vermelho tem vários simbolismos que remetem à força, energia, rebeldia. E todas essas caracterizações representam muito o estilo mental do Ji-hoon nessa época, nesse momento. Na Idade Média, por exemplo, uma pessoa de cabelo vermelho representava perigo ou transgressão. Na cultura geral, até nos dias de hoje, as pessoas com cabelos vermelhos são como diferenciadas, únicas. E isso também prepara a imagem do Ji-hoon para o próximo passo, de ser um jogador diferenciado na nova rodada do jogo. Círculo, triângulo e quadrado.
Bom, na segunda temporada ficou ainda mais claro de perceber as funções de cada trabalhador da ilha a partir da forma geométrica nas máscaras. Essas formas representam hierarquia entre os guardas. O círculo simboliza os operários, que é a ordem mais básica dos trabalhadores. O triângulo é usado pelos soldados, que são a parte mais violenta da organização. E o quadrado é usado pelos administradores, que são os que comandam as operações lá da ilha, né? E o curioso é que em algumas culturas e filosofias, o círculo é visto como uma forma superior, e ela simboliza o infinito. Em seguida, nessa hierarquia, seria o triângulo, que simboliza a ascensão, o progresso. Em terceiro lugar, viria o quadrado, que remete à estabilidade. Se você reparar no senso comum, a ordem de importância seria, então, círculo, triângulo e quadrado. E já no Round 6, a importância dessas formas é o oposto. É o quadrado, triângulo e, por último, o círculo. Se a gente levar essa comparação em conta, então, mais uma vez, a gente tem a ideia reforçada de que o sistema dentro da ilha é corrompido. É o contrário do que é certo. É o contrário da ordem natural das coisas. Isso faz muito sentido. X e círculo. Uma das novidades centrais da segunda temporada é a possibilidade de voltar no final de cada jogo para decidir se o grupo continua ou não no torneio. Então os jogadores se dividem em o X, que são os que querem a continuação dos jogos para acumular mais dinheiro, e o O, 0, que são os que querem sair dos jogos e repartir o que está no cofre. Você pode não ter percebido, mas só o fato da série reduzir o destino das vidas em dois símbolos, X e círculo, reforça a desumanização dos jogadores. E esses símbolos se conectam justamente à lógica dos símbolos que a gente acabou de ver. A gente já tinha o quadrado, o triângulo e o círculo. Agora a gente tem um X também. Você já viu esses 4 elementos juntos antes? Pois é, controle de videogame. Agora fechou tudo. Tudo se resume simplesmente a jogar e não importam as consequências. Não importa se você é responsável pela morte de alguém ou se você vai perder a sua própria vida. Em Round 6 é o jogo pelo jogo. Além disso, nessa parte do X e círculo, o jogo ainda faz uma crítica pesada com a ideia da vontade coletiva corrompida. Sabe aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus, né? Como se a vontade da maioria sempre fosse a escolha mais sábia. A gente tem visto que isso não se aplica na realidade da série. E a crítica é justamente essa, de mostrar como os sistemas podem parecer democráticos, mas na verdade são movidos por manipulações e interesses pessoais, que podem até colocar todos em risco, né? Política tem muito isso, ok? A votação para sair e para ficar funciona no jogo como uma ilusão. Os jogadores têm a sensação de que eles têm alguma liberdade, algum tipo de escolha, mas na verdade o sistema de votação é corrompido desde sempre e ele foi plantado para não funcionar, e sim para gerar divisão, para gerar treta, etc. Percebe a similaridade com a política, principalmente hoje em dia? 001. O número 1, ou 001, significa muitas coisas. Em várias culturas, o número 0 simboliza um momento antes da criação, e o número 1 simboliza a criação ou o criador. Já entendeu, né? O primeiro jogador 001 que a gente conheceu nessa série foi o Velhinho na temporada passada, e ele era justamente o chefão, o dono do jogo, o cara que inventou a parada toda. O jogo só existe por causa dele. Ele era a fonte de tudo que aconteceu ali. E essa mensagem estava na nossa cara o tempo todo, né? Com ele usando o uniforme 001. Em outros contextos, esse mesmo número 1 significa literalmente liderança. Por isso também o líder se apresenta justamente com esse número entre os jogadores na temporada 2. 1, 2, 3. Na versão em português da série, a gente tem mais um número que chama muita atenção. É 1, 2, 3 da música da Batatinha Frita, né? Batatinha Frita, 1, 2, 3. Aqui é só uma coincidência. Mas olha que legal que acabou acontecendo pro público BR. O símbolo mais forte de todo jogo da Lula é a boneca do capiroto, concorda? Pensou no jogo, vem logo a imagem da boneca. No Brasil, a brincadeira foi traduzida para Batatinha Frita 1, 2, 3. E isso só existe no Brasil. Essa música tem uma sequência numérica, 1, 2, 3. E essa sequência aí é justamente o número que identifica o Ji-Hoon, 4, 5, 6. Nas 2 temporadas o jogo inicia com a Batatinha, 1, 2, 3. E o jogo termina com o Ji-Hoon 4, 5, 6. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, é só coincidência. Só calhou da tradução ficar assim, simplesmente porque no Brasil essa brincadeira tem uma musiquinha com 1, 2, 3. Mas é uma coincidência bem legal, não é? 4, 5, 6. E falando no Ji-Hoon, vamos falar do número dele também. Tem que falar, né? A gente tá aqui pra falar disso. O Ji-Hoon é literalmente o último jogador cadastrado. Por isso que ele recebe esse número aí, né? 4, 5, 6. E pro personagem, galera, isso simboliza que ele é o mais improvável. Ele é o último da fila, mas isso também significa que ele tem o maior número de todos. E se é assim, isso também indica que, no fim, ele pode se destacar de alguma forma. E realmente ele se torna o vencedor, o sobrevivente oficial da temporada 1. Esse número é feito de uma sequência direta, né? 4, 5 e 6. Já parou pra pensar que é estranho um conjunto terminar num número sequencial e não no número inteiro? Não seria mais confortável, até mais normal, ser 400 ou 500 jogadores e não exatamente 4, 5, 6? Até 450 seria mais aceitável. Mas por que justamente 4, 5, 6? 456?
Isso já dá a dica de que o significado disso está na sequência. No inconsciente coletivo, o número 4 representa estabilidade. O número 5 é entendido como um número de mudanças e adaptações. E o número 6 simboliza harmonia e responsabilidade. Se a gente considerar todos esses significados, todos eles encaixam direitinho na jornada do Ji-Hoon. Ele tinha uma vida normal, por mais problemas que ele tivesse. Era uma vida comum. Isso é a estabilidade do 4. Daí ele passou por uma grande mudança e precisou se adaptar, que foi a entrada dele no jogo e a necessidade de sobreviver. Daí a mudança e adaptação representada pelo número 5. E por fim ele se libertou, resolveu o problema financeiro que ele tinha, mas logo ele decidiu voltar para retornar ao jogo, que é a harmonia e a responsabilidade do número 6. E além disso, números em sequência também simbolizam um crescimento, um progresso. Isso tem tudo a ver com esse personagem. Ele entrou no jogo num estágio de evolução. E quando ele terminou, ele evoluiu e virou um cara totalmente diferente. E é por isso que eu adoro esmiuçar filmes e séries. A gente vai percebendo cada vez mais que nada é por acaso, nada. Cada cor, cada forma, cada número, cada objeto, tudo carrega um peso muito simbólico, que aprofunda demais a experiência. Muita coisa a gente acaba deixando passar enquanto está assistindo, mas mesmo assim isso acaba gerando várias sensações, né, na gente. E às vezes até a gente nem sabe por que a gente ficou aflito, ou por que uma coisa incomodou a gente. Essa é a magia da obra. Tá lá no subconsciente, tá por trás, tá no background, isso acaba incomodando a gente de alguma forma, acaba gerando algum tipo de emoção. Essa mistura de estímulos com intenções funciona demais no nosso cérebro. É por isso que uma obra dessa, como Round 6, mexe tanto com a gente. E ó, vai no link da descrição e no comentário fixado pra você conhecer o BYD One Pro. Eu garanto que esse SUV elétrico da BYD vai te surpreender demais. Assiste, dá uma olhadinha. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta aqui embaixo alguma sugestão para outro quadro dentro do Mega Análise. Vamos trazer pra você um Mega Análise completaço. Tamo olhando nos comentários. Mas não sai sem a sua inscrição. É muito bom estar aqui pra você e por você. Essa comunidade nerd só cresce sempre com você, como foco principal. Obrigado de coração, galera. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui! Uhul!